Olá. Bom, eu vou começar a correção desse exercício e vocês vão ver que esse exercício ele é um pouco mais fácil do que o anterior, ele tem menos etapas, com algumas diferenças, né? No caso, o formulário que é a maior diferença. Como sempre, eu começo dividindo o meu layout em vários pedaços. Para isso, eu estou aqui no meu software de edição e vou deixar bem evidente aqui as etapas. Então, eu vou ter uma caixinha para barra de navegações, uma outra para completar a apresentação, uma com os produtos, uma outra caixa com a localização, uma outra caixa com o formulário de contato e, por fim, um footer, né? Um rodapé na página. Bom, com essa estrutura básica, eu posso já começar a montar o meu site. Né? Seria interessante notar o seguinte aqui também, que aqui eu tenho um container aqui para dividir esse pessoal e esses conteúdos aqui em 3 partes. Aqui também 2 pedacinhos, mais outros 2 pedaços. Bom, basicamente isso. Com isso eu já posso criar o desenho do site. Então vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 seções no meu site. Vou criar um documento HTML novo e dentro desse documento eu sempre vou começar com um container. Dentro do meu container eu vou precisar de uma barra de navegação. Logo abaixo da barra de navegação eu tenho uma seção para apresentação. Depois da apresentação eu tenho uma seção para os produtos. Depois dos produtos eu tenho uma para localização ou contato, melhor localização, né, nesse caso. E por fim eu vou ter uma de contato, uma seção de contato e também uma última seção que eu posso classificar como um rodapé com as informações mais básicas do site. Bom, feita essa primeira divisão, eu posso começar a formatar o site de cima para baixo e para isso eu vou utilizar a minha barra de navegação. Eu tenho 4 elementos. O primeiro deles vai ser uma imagem. Que está na pasta images logo.png. Logo ao lado desses logos eu vou ter uma série de links, tá? 3 links, se eu não me engano: produtos, localização e contato. Produtos, localização e contato. Bom, dentro da apresentação eu tenho uma figura, então um IMG, que é o images/cabecalho. E vou ter também uma frase de efeito, né, ali, que é: sua diversão começa na Blob Games. Sua diversão começa na Blob Games.
isso eu terminei a minha segunda sessão, a de apresentação, e eu vou passar para os nossos produtos. Né? Os nossos produtos eles têm uma divisão um pouco diferente, porque eu vou ter aqui uma H2, e logo abaixo de nossos produtos eu vou ter uma outra div menor, onde eu vou dividir os produtos. Né? Então, geralmente eu dou o nome. Quando eu vou aplicar o DisplayFlex, eu tenho esse hábito de chamar essa div como colunas, e lembrando sempre o seguinte, que para cada uma dessas subseções, essa é um conjunto agrupado, né? Eles não podem ser separados. Por exemplo, um título aqui para o consoles, mais uma ilustração e um pequeno texto. São 3 conjuntos iguais e todos eles distribuídos a uma distância equidistante. Tá? Quando eu tenho esse tipo de situação, eu vou utilizar o DisplayFlex. Então, para isso eu tenho que criar uma div py, que eu estou dando o nome de div colunas, e agora eu vou criar a div de produtos. Né? Div class produto. Dentro de uma div class produto eu vou ter um H3, uma imagem, que aqui é consoles.jpg, e uma última situação aqui, que é um parágrafo, né, para uma descrição. Um lorem y, eu vou diminuir o tamanho, que aqui está grande. Está bem grande ainda. Acho que terminar aqui nesse alíqua já está bom. Tá? Lembrando que como esse produto aqui ele é repetido, eu posso simplesmente, e para deixar a explicação um pouco mais rápida, eu estou só copiando e colando e alterando os dados. Então, jogos e colecionáveis. Jogos. Colecionáveis. Maravilha. Agora eu passo já para a minha próxima classe. E daí eu tenho a de localização. Na de localização eu vou ter um mapa. Então, novamente eu vou lá para o meu Google Maps. Encontro um endereço fictício, né? Pode ser esse. Venho em compartilhar, incorporar no mapa. Vou copiar o HTML. E pronto. Só vou tirar esses parâmetros extras aqui, porque toda a formatação que eu vou fazer em termos de apresentação será via CSS. E aí eu tenho um conjunto de informações aqui, né? No caso, um H2 e mais um address. Bom, para fazer isso, como são duas informações dentro de um bloco de uma coluna só, eu preciso de uma div. Posso dar o nome de localiza texto. Então, aqui um H2 venha nos visitar. E daí eu tenho um endereço fictício ali. Rua João da Roça, 327. Jardim das Maravilhas. Quero mudar de linha, vou utilizar um BR. IP amarelo. Santa Catarina. Terminei a minha sessão de localização. Chego à minha sessão de contato, né? Onde eu tenho dois elementos maiores, uma div, então, para colocar o contato, e mais uma div para o formulário.
Então, vou criar essas divs aqui. Então, uma div contato pode ser contato texto. E daí eu tenho aqui um H2 entre em contato. E vou ter um pequeno parágrafo. Deixe sua mensagem ou ligue pra gente, tá? Bom, isso já termina a primeira div. Agora, a segunda div, eu vou ter o contato do formulário. Toda vez que eu vou criar um formulário, eu preciso criar dentro de um form. Lembrando que o form vai ter sempre esses valores, por padrão, o action e o method. O action serve para saber para onde ele está encaminhando. Então, a gente geralmente passa o endereço de uma página, e o method vai ser o que ele vai fazer quando ele chegar nessa página. Então, aqui nesse caso, o post ele coleta os dados dessa página e encaminha para a página index.html. Nesse exercício, a gente só tem 3 tipos de elemento ou 4 tipos de elemento. Tá? Eu tenho um para deixar o nome, que vai ser o input text, um para deixar o e-mail, que é o input e-mail, e aqui eu tenho um último que é um text area, e do lado do text area eu vou ter também logo abaixo um botãozinho enviar, tá? Que é um input submit. Então eu vou colocar meus inputs, input text name, nome. Nesse caso eu estou utilizando um placeholder, digite seu nome. Um outro input do tipo e-mail. O meu placeholder vai ser digite seu e-mail. Eu tenho agora um text area com o nome de mensagem, talvez seja um bom nome. Vou deixar ele assim, mas vou formatar ele via CSS. E por fim eu tenho um input do tipo submit. E o valor vai ser enviar. Por fim eu tenho meu rodapé com uma única informação, Blob Games 2018. Blob Games 2018. Bom, com isso feito, o meu HTML basicamente está pronto. E eu vou fazer a validação desse HTML antes de ir para o CSS. Então, entro no Validator, vou fazer por input direto. Acho que eu não copiei. Ele encontrou alguns erros. O primeiro é que eu estou sem um título, então eu preciso dar um título para minha página. Um pequeno problema de visualização, né? Que ele encontrou também na página, na linha 57, coluna 13, está faltando um nome para o campo. Eu esqueci de escrever os nomes dos campos. Bom, então tem que... São erros críticos, eu vou corrigir. Então, no campo nome, eu vou colocar e-mail. E, por fim, aqui nesse valor, eu vou colocar enviar. Ctrl A, Ctrl C. Deu verde, né? Deu verde aqui, então, sem erros. Então, tô ok para continuar para o meu CSS.
O meu CSS vai ser criado na pasta CSS aqui, então eu venho e crio um arquivo aqui como estilo.css. Vou dividir a tela para facilitar a edição. E a primeira coisa a fazer é linkar o CSS. Dentro do cabeçalho, né, dentro do head, eu vou utilizar a tag link, utilizar style sheet. O endereço tem que ser a pasta CSS e o estilo.css. Só para testar, eu vou mudar a cor de fundo para vermelho, para ver se está pegando tudo certinho. Eu já tinha carregado aqui previamente, então tudo certo. Um erro de digitação aqui, porque ele não está encontrando essa imagem. Deixa eu ver. Cabecalho.jpg não está rodando, não está carregando. Cabecalho.jpg. Muito bem, tudo certo. Pronto para começar. Lembrando que eu sempre formato primeiro os maiores elementos, aqueles que são os mais críticos, para depois passar para os menos importantes. Tá? Então, sempre eu vou começar, por exemplo, pela div container. No caso aqui também pode ser interessante já setar a margem do body para 0. A princípio, vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha e depois eu explico porque eu estou utilizando esse margem 0 aqui. Bom, então o container, eu sei que a largura dele é 960 pixels e eu posso colocar uma cor de fundo em branco. Tá? É importante colocar pelo menos a dimensão ou algumas dimensões desses elementos para você entender onde eles estão começando e terminando. Se você carregar agora a página, você vê que o container está tomando... Tem alguma coisa errada, porque o container está tomando toda a dimensão da página. E ele deveria estar tomando só 960 pixels. Bom, no caso aqui eu vou checar o que está acontecendo com o meu container. O container está pegando só 960 pixels, mas... eu tirei a cor de fundo do background, então foi isso. Erro meu. Margem alto para ele centralizar. Então, ele centraliza aqui. Eu vou desligar esse cara porque vai me atrapalhar um pouco agora. E pois bem, com isso aqui arrumado, eu posso começar a ver os elementos internos, então, do container. Aliás, vamos colocar a imagem de fundo aqui logo de cara, vai no background. Quando eu quero carregar um wallpaper no fundo, eu utilizo o background URL e daí nesse URL eu vou passar o endereço da minha imagem. Lembre-se que é importante notar o seguinte, que aqui eu estou dentro da pasta, eu estou trabalhando dentro do arquivo estilo CSS, mas as minhas imagens estão no images, tá? Ou seja, eu preciso falar para o meu documento voltar para a pasta correção 2, que é a raiz do projeto, e aí entrar na pasta images, tá? Para isso, eu utilizo o /, daí sim, porque quer dizer, eu voltei um nível, eu estava aqui no estilo CSS, eu voltei para a pasta correção 2, daí eu posso procurar a pasta images e depois a pasta, o arquivo background.jpg. Dá para notar o seguinte, que fica um pequeno intervalo aqui, nessa região, e eu acho isso desagradável, então, para retirar esse pequeno intervalo aqui, eu utilizo o margem 0. Tá? Body margem 0, e carrego, então ele tira as margens no topo e na parte de baixo da página. Bom, com isso eu já posso partir então para os outros elementos, mas já está começando a aparecer um pouco com o site, né? Então,
deixa eu olhar aqui quais são as cores principais desse site. Ele tem algumas coisas em vermelho e outras... Deixa eu ver qual tom de vermelho ele está utilizando. Ah, tá, é um vermelho puro. Tá. Então é mais fácil de colocar isso aqui. Então, eu vou começando formatando as cores para ter clareza do que está acontecendo, onde estão começando e terminando as sessões. Então, para isso, ir colocando os paddings, para que elas tenham uma separação visual clara. Tá? Então, o apresenta, eu não preciso mexer no padding, então por enquanto eu vou só escrever aqui. No produtos, eu não preciso mexer na cor de fundo, porque eu posso aproveitar a cor branca do container. Então, eu só vou colocar um padding, que eu tenho a impressão que será algo próximo de 80 pixels. Mas eu vou conferir aqui, criando um elemento, é isso, por volta de 80 pixels. Depois disso, eu vou criar um produto, uma classe para trabalhar com a localização. Ponto localiza. O localiza, ele tem como características um padding de 80 também, mas também uma cor de fundo vermelha. Na próxima seção é o contato. O contato tem também um padding de 80. E daí depois a última seção, que é o rodapé, e a única diferença é que ele tem deixa eu ver a altura específica desse rodapé, algo como 40 pixels de altura. Então, um rodapé com cor vermelha, tá? E cor branca, né? Isso é importante destacar, que onde eu tenho a cor vermelha, eu tenho a cor branca como cor de fonte. Aqui a mesma coisa no background head, aqui no localiza eu tenho que colocar o color em branco. Tá? Com isso eu posso testar e ver se está tudo funcionando certinho. Opa, já está entrando mais ou menos no formato que deveria ser. Outro grande elemento que dá para formatar, para entender mais as características do site, para ver que ele está entrando em conformidade, é começar a formatar onde eu tenho que utilizar as colunas. Tá? Então, essa seção, nossos produtos, acontece isso, e na seção do Venha Nos Visitar também acontece isso. Eu preciso usar 2 colunas aqui nesse caso, e aqui eu uso 3 colunas. Então, eu vou começar a trabalhar já com isso, e nesse caso, eu estava utilizando, por exemplo, uma classe chamada colunas para formatar esses elementos que estão utilizando o displayFlex, né? Então, eu chamo aqui a classe colunas de displayFlex. De modo padrão, eu vou querer que elas estejam alinhadas às bordas, então eu utilizo justifyContent space between. E daí você vai notar que aqui ele já montou a primeira classe de modo tranquilo, e aí você vai notar que aqui ele tinha que estar dividido em 2 partes, e aqui também, tá? Para fazer já essa divisão, eu só vou adicionar a classe colunas às seções localiza e a seção contato. Para isso eu vou aqui, dentro do div class, eu vou colocar espaço colunas, porque tem que ser em colunas, e contato espaço colunas. Com isso, a disposição geral do site já funciona razoavelmente bem. Agora eu preciso customizar algumas coisas e também mudar essas imagens aqui, e também resolver o menu. Bom, então agora eu vou começar a arrumar ele de cima para baixo, porque no geral o site já funciona, ele já
Ele já tem as características do meu layout, está bem parecido com o meu layout. Eu só preciso fazer os ajustes menores, tá? Então, vamos começar aqui pela barra de navegação e daí a gente vai progredindo para os outros pedaços. Na barra de navegação, o que eu quero fazer é formatar para que os links estejam à direita. Então, eu não tenho ainda por a minha classe é o ponto .nav. Então eu quero que o text align seja à direita. Daí tudo fica alinhado à esquerda. Eu quero que o logo fique alinhado à esquerda. Para facilitar, nesse caso, eu vou utilizar um float left. E só para aplicar nesse elemento, eu poderia ou criar uma classe aqui, dessa forma. E vamos fazer dessa forma, como class logo. Float left. E daí esse cara cai à esquerda enquanto os outros vêm à direita. Ele tem alguma pequena separação aqui, eu não sei se é alguma coisa como uns 20, 30 pixels, mas eu vou chutar que seja 20 pixels aqui. Então, vou colocar uma margem left de 20 pixels. E aqui, agora eu quero alinhar esse pessoal todo à direita, né? Estão todos alinhados à direita, eu preciso fazer algumas pequenas formatações. A primeira delas é fazer com que eles tenham uma separação um do outro, eliminar, mudar a cor, mudar a fonte. A fonte, eu posso mudar a fonte da página toda, né? Eu estou prestando atenção aqui, quase tudo está em itálico, numa letra sem serifa. Então, eu vou vir aqui no body, font, family, sans serif, font style, italic. Com isso, o documento como um todo já muda, né? E depois eu posso carregar a fonte customizada via Google Fonts. Vou centralizar esses links e mudar a cor deles. Então, para trabalhar os links, eu poderia criar uma classe, mas dessa vez eu vou utilizar o nav e selecionar todos os elementos que estão dentro da classe nav. Tá? Primeira coisa, colocar um margem right de 80 para separar os elementos uns dos outros. E agora a cor eu quero em preto. Eu não quero a linha embaixo do link. Então eu utilizo text decoration none. E por fim, eu quero que a altura da linha seja a mesma do que eu estou utilizando na barra de navegação. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que é 80 pixels. Se não for, a gente vai alterar, vai descobrir agora. Não, estou usando uma linha menor, talvez uma coisa como 60. O ideal é medir. Isso. Acho que tá bom aqui, 60 tá ok. Me parece que não tem... 55 é o valor ideal. Então vamos para o 55 aqui. Que é o mesmo tamanho da imagem, né? E aí fica certinho. Então, resolvida essa primeira parte aqui de cima, vamos para a parte de baixo, que é alinhar esse H2 em cima da imagem. Né? Para isso eu tenho que marcar como a minha div apresenta, que eu já deixei aqui separada. Eu tenho que dizer, tem que sempre lembrar o seguinte: quando eu quero fazer esse tipo de situação, eu quero fazer um posicionamento absoluto. O que eu quero posicionar absolutamente aqui? Nesse caso é esse elemento, o elemento de texto. Tá? Então, para fazer isso, eu vou
achar que na classe, dentro da classe apresenta, dentro dos elementos com a classe apresenta, o que for o elemento H2. O elemento H2 eu quero que ele tenha um posicionamento absoluto. Né? E daí eu vou colocar que ele tem uma diferença para o piso, né, para o bottom, de talvez uns 40 pixels, talvez mais ou menos. Tá? Vocês vão ver que isso não vai funcionar a princípio, porque ele cai aqui embaixo. Né? Ele pensa que ele tem que ter 40 pixels da altura da janela do navegador. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha 40 pixels em relação à div na qual estava contida. Tá? Para isso eu tenho que dizer que a div que contém ele, no caso a apresenta, tem position relative. E daí ele cai no lugar dele. Ele tem que ter cor branca. Então, e ele tem que estar centralizado. O detalhe é que ele não vai centralizar, porque ele já pensa que de certa forma ele está centralizado. Por exemplo, se eu pedir aqui text align center, ele está centralizado, mas como a dimensão dele é 442, ele vai sempre tentar, ele já está centralizado. Assim, eu preciso aumentar a dimensão dele para que ele se recentralize de fato no centro, porque a dimensão dele é muito pequena agora, é metade da largura da página. Para isso, eu vou ter que falar para ele que a largura dele é igual a 100%. 100% do quê? 100% da largura do elemento que contém ele. Tá? Que nesse caso vai ser 960, que é dado pela dimensão do container. Parece que não está funcionando. Ah, eu perdi alguma coisa aqui enquanto... Pronto. Depois eu preciso customizar a fonte. Aqui está ok, eu preciso trocar esses itens, vamos fazer isso já. E daí eu já posso configurando eles também. Aqui, consoles, eu posso colocar correr naves.jpg e jogos.jpg. Tá ao contrário, né? Tá. Eu tenho uma bordinha para arrumar nisso, e uma coisa que é importante é o seguinte. Para fazer o alinhamento disso, talvez é legal considerar a largura dessas figuras. Porque para a página ficar alinhada, o ideal é que o texto do parágrafo aqui fique na mesma largura que a imagem. Tá? Então, visualmente ficaria mais apresentável, assim, mais agradável. Para isso, o que eu tenho que fazer? Formatar a própria coluna, né, no caso a div produto, para ter uma largura de 200 pixels. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar que ponto produto tem uma largura de 200 pixels, que é a largura da própria imagem. E daí você vai ver que tem um alinhamento já, nada sai do lugar. Agora eu só preciso começar a formatar essas imagens. Para isso, eu vou falar aqui ponto produto, né, a classe produto, quando eu tiver um elemento img, eu quero um border radius de 50%. E agora eu preciso só colocar aquele contorninho vermelho. Para isso, eu poderia colocar border. Eu vou trabalhar com 3 tipos de atributos do border. Tá? Tem o border style, o border color e também o border width. Tá? Eu poderia setar eles individualmente ou simplesmente escrever border e daí colocar
o que eu quero no estilo. O meu estilo é solid, porque é um preenchimento sólido. Por exemplo, eu poderia colocar a cor vermelha e a largura, que eu quero algo como... Olhando aqui nesse layout, talvez me parece que eu estou próximo de 10 pixels de largura. 10 pixels de largura, talvez uns 7 pixels. Ok, com isso eu já tenho essa parte da página pronta. Posso seguir para a próxima parte, que é formatar o iframe. Para formatar o iframe, eu venho aqui e só escrevo o nome do elemento, sem ponto, né? Porque senão seria uma classe. E vou começar a formatar esse elemento que, bom, primeira coisa, tamanho é o principal aqui para eu entender qual que é o tamanho que ele tem que ter. Algo em torno de 400 por 400. Isso basta. Então, largura 400 pixels, altura 400 pixels também. E daí, por fim, eu tenho que falar que ele tem, que eu não quero a borda. Border none. Com isso, o elemento já aparece aqui, mais ou menos na configuração que ele deveria ter. E eu posso partir para a minha próxima seção, porque está tudo mais ou menos do jeito que eu gostaria. E é formatar esse pedaço. Para isso, o principal elemento a ser formatado aqui é a caixa de formulário, que tem por volta de 400 pixels de largura também, tá? Então, vou formatar essa contato formulário. E o que eu quero formatar nele é principalmente a largura. E agora formatar os elementos internos dele para que eles não passem esse valor de 400 pixels, né? Para isso eu vou formatar o meu input type igual text. Na realidade eu vou utilizar muito. E a primeira coisa que eu vou formatar é a largura disso. Eu quero que ele tenha 100%. Funcionou com o primeiro, eu vou partir para o segundo. Na verdade, eu vou aplicar a mesma regra de formatação para quase todos eles, né? Então, ou pelo menos para esses dois primeiros, input, text e e-mail, eu posso utilizar a mesma formatação. O text area também eu quero uma largura de 100%. E o meu input submit eu quero uma cor de fundo vermelho com border none e a cor branca. Opa! Agora eu posso começar a formatar alguns outros aspectos dele. Preciso olhar no meu layout. Para isso eu vou apagar esse cara aqui. Deixa eu ver mais ou menos qual o tamanho que eu quero que ele tenha. Bom, eu quero que ele tenha algo como 10 pixels de padding. A cor de fundo pode ser um EB. E a cor aqui ele tem 20 de margem bottom. Bom, com isso eu já consigo formatar bastante coisa. Background
um cinza, né? Margem bottom 20 pixels e um padding de 10 pixels. Ah, tá. E também eu quero que ele não tenha bordas. Então, para isso, border none. Tá. E aqui eu vou querer fazer a mesma coisa com o text area, no sentido de que basicamente são os mesmos elementos aqui. Tá. Para evitar que o elemento aqui avance na região do meu padding, eu vou utilizar uma última propriedade, que é o box sizing border box. O que essa propriedade faz é garantir que o meu padding não aumente o tamanho da minha área de conteúdo. Então você vê que ele dá uma voltinha aqui, ele volta para a posição inicial. Bom, com isso aqui eu posso vir formatar também um pouco o meu input. Deixa eu ver quanto que eu tenho de padding aqui. Mas alguma coisa como um padding de 20. Acho que está um pouco grande. Talvez 10 pixels de superior e inferior e 20 nas laterais. Ficou mais adequado. E daí, por fim, sobra só essa última parte. O rodapé. Meu rodapé tem uma altura aproximada de 40 pixels. Então, vou formatar meu rodapé. Vou falar que o line height dele é também 40 pixels para alinhar o que está escrito verticalmente ao centro. E por fim vou falar que o text align dele é ao centro para centralizar o que está escrito. Com isso, bom, faltam alguns pequenos detalhes, por exemplo, colocar uma pequena sombra aqui entre o... Deixa eu ver se eu tenho essa sombra aplicada mesmo, agora eu estou em dúvida se eu utilizei isso. Tem uma pequena sombrinha, um sombreado aqui. Para aplicar esse sombreado, eu vou no container e uso um box shadow, passo o valor x, que é 0, passo o valor y, que vai ser 4 pixels, o valor de esfumaçamento, que é uns 10 pixels, e passo o valor da cor, que vai ser 0, com um valor talvez de 0.25, eu acho que fica bastante agradável, né? Talvez até um pouco mais presente, assim, talvez uns 0.5 mesmo. Pode ser até uma sombra um pouco maior aqui, talvez passando a 20, aqui vai um pouquinho de teste para achar o valor ideal. Acho que está ok, ficou legal. Falta apenas agora as fontes customizadas via Google Fonts. Eu não lembro exatamente o nome dessa fonte, mas eu vou escolher uma fonte lá no Google Fonts e vou aplicar. Para isso, eu venho aqui no fonts.google.com e vou aplicar, procurar. Eu quero uma fonte do tipo handwriting, né? Nesse caso é o que está sendo aplicado. Aí deve ser esse aqui, permanent marker. Vou aqui no maisinho.
acho aqui embaixo o link CSS. Lembrando que esse daqui vai direto no HTML, tá? Então, e agora eu preciso carregar isso nos meus elementos do tipo H1, H2 e H3, que é onde está sendo utilizado. Então, H1, H2, H3, eu quero fontes customizadas. Permanent Marker, Ctrl S. E é isso. Cabe ainda alguns pequenos detalhes, aumentar a cor de fonte, aumentar o tamanho da fonte. Em alguns lugares, por exemplo aqui, seria interessante ter uma fonte um pouco maior. Mas, de modo geral, isso resolve o nosso site. Qualquer dúvida vocês podem procurar na Fatec, eu estou lá quase todas as noites. Se não, a gente tem um encontro novamente na quarta-feira. Até mais.